O resultado que você ainda não tem está atrás da página e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindo, bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje continuamos o capítulo 5 do livro O Poder do Hábito. O título do capítulo 5 é Starbucks e o hábito do sucesso, quando a força de vontade se torna automática. Hoje estudaremos a parte de número 2 do capítulo 5. Nesse segundo trecho, gente, do capítulo 5, a ciência vai encontrar com a prática. Então, a gente vai ver experimentos que vão ser decisivos, tá? Que vão mostrar, eu não vou falar dos experimentos agora, a gente vai ler, né? E depois eu vou comentar. Mas serão experimentos que vão mostrar que força de vontade não é só talento. Força de vontade não é só vontade. Força de vontade é um recurso que se gasta e que também pode se treinar. Ok? Vou repetir para vocês. Força de vontade não é só talento, não é só vontade, é um recurso, é valioso. É um recurso que se gasta, mas que também se treina. Ok? Então vamos começar a leitura. E quando eu terminar a leitura da parte 2 do capítulo 5, eu vou destrinchar, eu vou traduzir para vocês o que esse autor, né, quis dizer com tudo isso que vai estar escrito e o que você vai tirar para a sua vida prática, hoje ainda, tá? Vamos lá. Aqui não é teoria vazia, né, gente? Aqui é vida real, então vamos nessa. Todos que entravam na sala em que o experimento estava sendo realizado na Case Western Reserve University concordavam num ponto. Os cookies tinham um cheiro delicioso. Tinham acabado de sair do forno e estavam empilhados numa tigela, cheios de pedacinhos de chocolate. Na mesa ao lado dos cookies havia uma tigela de rabanetes. Durante um dia inteiro, estudantes famintos entraram, sentaram-se em frente às duas tigelas e submeteram-se sem saber a um teste de força de vontade que revolucionaria a nossa compreensão de como a autodisciplina funciona. Vocês já podem imaginar, né? Como foi esse teste. De um lado cookies, de outro lado rabanetes. Na época havia relativamente pouca investigação acadêmica sobre a força de vontade. Os psicólogos consideravam esses tipos de tema como aspectos de algo que chamavam de autorregulação, porém não era um campo que despertasse grande curiosidade. Havia um único experimento famoso realizado nos anos 1960, em que cientistas de Stanford tinham testado a força de vontade de um grupo de crianças de 4 anos. Os pesquisadores levaram as crianças para dentro de uma sala e lhes mostraram uma série de guloseimas, incluindo marshmallows. Fizeram uma oferta para elas. Podiam comer um marshmallow imediatamente, ou, se esperassem alguns minutos, podiam comer 2 marshmallows. Então, o pesquisador saía da sala. Esse experimento é muito bonitinho. Algumas crianças cediam à tentação e comiam o marshmallow assim que o adulto ia embora. Cerca de 30% delas conseguiram ignorar os seus impulsos e duplicar a recompensa quando o pesquisador voltou 15 minutos depois. Gente, vamos lembrar que eram crianças de 4 anos, tá? É muito pouca idade. Os cientistas que estavam observando tudo por trás de um espelho falso registraram cuidadosamente quais crianças tinham autocontrole suficiente para ganhar o segundo marshmallow. Anos depois, localizaram muitos dos participantes do estudo. A essa altura, eles já estavam no ensino médio. Os pesquisadores perguntaram sobre suas notas e pontuações, sobre sua capacidade de manter amizades e de lidar com problemas importantes.
Descobriram que as crianças de 4 anos que conseguiam adiar a recompensa por mais tempo acabavam tirando as melhores notas e resultados de um exame que eles chamam de SAT, de SAT, né? Que eram 210 pontos mais altos em média do que todas as outras. Eram mais populares e usavam menos drogas. Tudo indicava que se você soubesse evitar a tentação de comer um marshmallow quando estava na pré-escola, também saberia como chegar à aula pontualmente e terminar a lição de casa quando ficasse mais velho. E ainda como fazer amigos e resistir à pressão dos colegas. Era como se as crianças que ignoravam os marshmallows tivessem capacidades autorregulatórias que lhes proporcionassem uma vantagem ao longo de toda a vida. Cientistas começaram a realizar experimentos semelhantes, tentando descobrir modos de ajudar as crianças a aumentar as suas capacidades autorregulatórias. Descobriram que lhes ensinar truques simples como distrair-se fazendo um desenho ou imaginando uma moldura em volta do marshmallow para que parecesse mais uma foto e menos uma tentação real, ajudava-lhes a aprender o autocontrole. Já nos anos 80, surgira uma teoria que se tornou aceita de um modo geral. A força de vontade é uma habilidade que se pode aprender, algo que pode ser ensinado, assim como as crianças aprendem matemática e aprendem a dizer obrigado. Mas as verbas para esses estudos eram escassas. O tema da força de vontade não estava em voga. Muitos dos cientistas de Stanford mudaram para outras áreas de pesquisa, o que é uma pena, né? Porque se lá em 1980 já tivesse ficado comprovado, né, a nível mundial, que força de vontade é algo treinável, nossa, tudo seria muito diferente, né? Vou beber um golinho de água. Então, ele nos apresenta o loop do hábito dessas crianças, né? Quando as crianças aprendem hábitos para adiar os seus anseios. Então, o gatilho é o marshmallow na frente da criança de 4 anos. Ela desenvolve um desejo por esse marshmallow, só que a rotina dela é esperar 15 minutos sem comer o marshmallow para ter a recompensa dela, que é o dobro de marshmallows. Então, está estabelecido o ciclo do loop do hábito. Esses hábitos, eles se transferem para outras partes da vida. Quando eles foram avaliar essas mesmas crianças que já não tinham mais 4 anos, que agora tinham em torno de 16, 17 anos, né? Então, o gatilho deles eram as atividades de escola, né? Provas, deveres, trabalhos, né? O desejo deles era ter sucesso acadêmico, né? E ir passando de ano. Para isso, a rotina deles era o quê? Estudar, né? E aí, eles conseguiam adquirir a recompensa, que era formar no ensino médio. No entanto, quando um grupo de doutorandos em psicologia da Case Western, um dos quais se chamava Mark Muraven, guardem esse nome, tá? Descobriu esses estudos no meio da década de 1990, começaram a fazer perguntas que os pesquisadores anteriores pareciam ter deixado sem resposta, né? Continuaram a pesquisa. Para Muraven, este modelo de força de vontade como habilidade não era uma explicação satisfatória. Uma habilidade, afinal, é algo que permanece constante de um dia para o outro. Se você tem a habilidade de fazer uma omelete na quarta-feira, ainda saberá fazê-la na sexta-feira. Na experiência de Muraven, no entanto, a sensação era de que ele se esquecia de exercer a sua força de vontade o tempo todo. Havia noites em que voltava do trabalho e não tinha dificuldade alguma de sair para correr. Em outras, não conseguia fazer nada além de deitar no sofá e assistir televisão. Algo familiar soa aí em vocês, em mim ressoa. Era como se o seu cérebro, ou pelo menos a parte responsável por fazer com que ele se exercitasse, tivesse esquecido como reunir a força de vontade necessária para que ele saísse de casa.
Em alguns dias ele comia coisas saudáveis. Em outros, quando estava cansado, saqueava as máquinas de comida e se empanturrava de doces e batata frita. Se a força de vontade é uma habilidade, perguntava-se Mureiven, então por que ela não permanece constante de um dia para o outro? Ele suspeitava que essa força era mais complexa que os experimentos mais antigos haviam revelado. Mas como se testa isso num laboratório? A solução de Mureiven foi o laboratório contendo uma tigela de cookies recém-assados e uma tigela de rabanetes. A sala era basicamente um closet com um espelho falso, equipada com uma mesa, uma cadeira de madeira, um sininho e um pequeno forno elétrico. 67 graduandos foram recrutados e instruídos a pular uma refeição. Um por um, os participantes sentaram-se diante das duas tigelas. O objetivo deste experimento é testar percepções de gosto, dizia uma pesquisadora para cada estudante, o que não era verdade. O objetivo era obrigar os estudantes a exercer a sua força de vontade, mas apenas alguns estudantes. Para isso, metade dos graduandos recebeu a instrução de comer os cookies e ignorar os rabanetes. A outra metade foi instruída a comer os rabanetes e ignorar os cookies. A teoria de Mureiven era que ignorar cookies é difícil, exige força de vontade. Ignorar rabanetes, por outro lado, não exige praticamente nenhum esforço. Malzinho ele, hein? Lembre, dizia a pesquisadora, coma só a comida que foi designada a você. Então saía da sala. Assim que os estudantes se viam sozinhos, começavam a comer. Os comedores de cookies estavam no paraíso. Os de rabanete sofriam uma agonia. Estavam penando muito, forçando-se a ignorar os cookies quentinhos. Através do espelho falso, os pesquisadores observaram um dos comedores de rabanete pegar um cookie, cheirá-lo com um misto de desejo e tristeza, depois colocá-lo de volta na tigela. Outro pegou alguns cookies, devolveu e depois lambeu os dedos com o chocolate derretido. Após 5 minutos, a pesquisadora entrava de novo na sala. Segundo a estimativa de Mureiven, a força de vontade dos comedores de rabanete tinha sido intensamente posta à prova pela instrução de comer o legume amargo e ignorar a guloseima. Os comedores de cookies quase não tinham exercido sua autodisciplina. Precisamos esperar cerca de 15 minutos para que a memória sensorial do alimento que você comeu se dissipe. A pesquisadora dizia a cada participante. Para passar o tempo, ela pediu que eles resolvessem um quebra-cabeça. Parecia relativamente simples. Traçar um certo padrão geométrico, sem tirar o lápis do papel, nem passar pela mesma linha 2 vezes. Se quiser desistir, dizia a pesquisadora, toque o sino. Ela insinuava que resolver o quebra-cabeça não demoraria muito. Na verdade, o quebra-cabeça era impossível de resolver. Malzinha também. Aquele quebra-cabeça não era um passatempo. Era a parte mais importante do experimento. Era preciso uma enorme força de vontade para continuar tentando resolver o quebra-cabeça, principalmente quando todas as tentativas fracassavam. Os cientistas se perguntaram, será que os estudantes que já tinham gastado sua força de vontade, ignorando os cookies, iam desistir do quebra-cabeça mais rápido? Em outras palavras, será que a força de vontade era um recurso finito que tem início, meio e fim? De trás do espelho falso, os pesquisadores ficaram observando. Os comedores de cookies, com seus estoques não utilizados de autodisciplina, começavam a trabalhar no quebra-cabeça. De modo geral, pareciam relaxados. Um deles tentou uma abordagem simples, chegou a um beco sem saída, depois começou de novo e de novo e de novo.
Alguns tentaram por mais de meia hora antes que a pesquisadora dissesse para eles pararem. Em média, os comedores de cookies passaram quase 19 minutos cada um tentando resolver o quebra-cabeças antes de tocar o sino. Os comedores de rabanete, com sua força de vontade esgotada, agiram de modo completamente diferente. Resmungavam enquanto tentavam resolver o quebra-cabeça. Ficavam frustrados. Um deles reclamou que o experimento todo era uma perda de tempo. Alguns puseram a cabeça na mesa e fecharam os olhos. Houve um que foi ríspido com a pesquisadora quando ela voltou. Em média, os comedores de rabanete se esforçaram durante apenas cerca de 8 minutos, 60% menos tempo do que os comedores de cookies antes de desistir. Quando a pesquisadora perguntou depois como eles se sentiam, um dos comedores de rabanete disse que estava cansado dessa experiência imbecil. A minha resposta seria parecida. Fazendo as pessoas usarem parte de sua força de vontade para ignorar os cookies, nós as tínhamos colocado num estado em que estavam dispostas a desistir muito mais rápido, Mureiven me disse. Já houve mais de 200 estudos sobre essa ideia desde então, e todos concluíram a mesma coisa. Força de vontade não é só uma habilidade. Força de vontade é um músculo, como os músculos dos seus braços ou pernas, e ela fica cansada quando faz mais esforço. Por isso sobra menos força para outras coisas. Bingo de milhões aqui já, tá? Quem não prestou atenção, volta um pouco. Essa parte que eu falei, vou beber uma aguinha. Então, os pesquisadores se basearam nessa descoberta para explicar todo tipo de fenômeno. Alguns sugeriram que isso ajuda a esclarecer por que pessoas bem-sucedidas em outros âmbitos sucumbem a casos extraconjugais, que têm mais chances de começar tarde da noite após um longo dia exercendo a força de vontade no trabalho. Ou porque bons médicos cometem erros primários, o que ocorre com maior frequência depois que um médico terminou uma tarefa longa e complicada que exige concentração intensa. Se você quer fazer alguma coisa que exige força de vontade, como sair para correr depois do trabalho, precisa preservar o seu músculo da força de vontade durante o dia, Mureiven me disse. Se você gastá-lo cedo demais em tarefas entediantes, como escrever e-mails ou preencher formulários de despesas complicados e chatos, toda a força terá se dissipado quando você chegar em casa. Eu vou repetir essa última parte, né? Ela é bem importante, bem profunda. Vamos lá. Se você quer fazer alguma coisa que exige força de vontade, como sair para correr depois do trabalho, precisa preservar o seu músculo da força de vontade durante o dia, Mureiven me disse. Se você gastá-lo cedo demais em tarefas entediantes, como escrever e-mails ou preencher formulários de despesas complicados e chatos, toda a força terá se dissipado quando você chegar em casa. Daí a gente já pesca, né? Porque que muita gente, se não acordar e for partir para atividade física, depois não consegue fazer, né? Mas até onde se estende essa analogia? Será que exercitar os músculos da força de vontade os torna mais fortes? Do mesmo modo como usar halteres fortalece os bíceps? Em 2006, 2 pesquisadores australianos, Megan Outen e Ken Cheng, tentaram responder essa pergunta criando um programa de exercícios de força de vontade. Eles inscreveram 24 pessoas com idades entre 18 e 50 anos num programa de exercícios físicos. E ao longo de 2 meses, submeteram-nas a um número cada vez maior de séries de levantamento de pesos, de treinamento de resistência e de atividades aeróbicas.
Semana após semana, as pessoas se forçavam a se exercitar com mais frequência, usando cada vez mais força de vontade sempre que iam à academia. Depois de 2 meses, os pesquisadores esquadrinharam o resto da vida dos participantes para ver se o aumento da força de vontade na academia resultava numa maior força de vontade em casa. Antes de o experimento começar, a maioria dos sujeitos era de sedentários assumidos. Agora, eles estavam em melhor forma física, é claro, mas também estavam mais saudáveis em outras partes de suas vidas. Quanto mais tempo passavam na academia, menos cigarros fumavam e menos álcool, cafeína e comida gordurosa consumiam. Estavam dedicando mais horas à lição de casa e menos à televisão. Estavam menos deprimidos. Talvez Outen e Cheng se perguntaram: esses resultados não tivessem nada a ver com a força de vontade? E se o exercício apenas deixar as pessoas mais felizes e com menos fome de fast food? Então projetaram outro experimento. Desta vez inscreveram 29 pessoas num programa de gerenciamento de dinheiro de 4 meses. Definiram metas de poupança e pediram aos participantes que se privassem de luxos, tais como comer em restaurantes ou ir ao cinema. Pediu-se aos participantes que mantivessem registros detalhados de tudo o que compravam, o que foi maçante no começo, mas por fim as pessoas desenvolveram a autodisciplina necessária para anotar cada compra. As finanças dos participantes melhoraram conforme eles avançavam no programa. E o mais surpreendente, eles também fumaram menos cigarros e beberam menos álcool e cafeína. Em média, 2 xícaras de café a menos, 2 cervejas a menos e entre os fumantes 15 cigarros a menos por dia. Comeram menos comida industrializada e ficaram mais produtivos no trabalho e na escola. Era como o estudo dos exercícios físicos. Conforme as pessoas fortaleciam seus músculos da força de vontade numa parte de sua vida, na academia ou num programa de gerenciamento de dinheiro, essa força transbordava, guardem essa palavra, para o que eles comiam ou para o seu empenho no trabalho. Uma vez que a força de vontade se tornava mais poderosa, ela afetava tudo. Outen e Cheng fizeram mais um experimento. Inscreveram 45 estudantes num programa de melhoria acadêmica focado em criar hábitos de estudo. Previsivelmente, a capacidade de aprendizagem dos participantes melhorou. E os estudantes também fumaram menos, beberam menos, assistiram menos televisão, se exercitaram mais e se alimentaram de forma mais saudável. Embora todas essas coisas jamais tivessem sido mencionadas no programa acadêmico. Novamente, conforme os seus músculos da força de vontade se desenvolveram, os bons hábitos pareceram transbordar para outras partes de sua vida. Quando você aprende a se forçar a ir à academia, a começar sua lição de casa ou a comer uma salada em vez de um hambúrguer, parte do que está acontecendo é que você está mudando o modo como pensa, disse Todd Hitterton, um pesquisador de Dartmouth, que trabalhou em estudos sobre a força de vontade. Desculpe. As pessoas aprendem a controlar melhor seus impulsos, aprendem a se distrair das tentações. E uma vez que você entrou nesse sulco criado pela força de vontade, o seu cérebro tem prática em ajudar você a se concentrar num objetivo. Gente, isso aconteceu comigo numa coisa tão banal, mas que fez uma diferença tão grande na minha vida, porque gerou um efeito dominó, um efeito em cascada. Vou falar para vocês o que é. Foi mudar o meu café da manhã. O tipo de alimento que eu consumia no café da manhã. Eu troquei qualquer coisa que eu encontrava pela frente ou que eu queria comer por 2 ovos fritos ou mexidos e uma maçã.
cortado em 4. Gente, nunca que eu ia comer isso. Eu sempre tentava. Eu comprava os ovos, eu comprava a maçã murchava, estragava na geladeira, virava maçã passa, de tanto que ela murchava. E eu não comia. Estragava e jogava fora. Até que eu falei, vai ser gostoso? No primeiro dia não vai, mas eu vou comer. Gente, hoje, cadê a minha maçã? Sinto falta se eu não comer. Aprendi a achar maçã gostoso de manhã. Entendeu? E nunca achei. Então, isso que ele está falando é a mais pura verdade. Experiência própria. E a partir daí, eu gero um efeito cascata que transborda para todo o meu dia e para todas as minhas outras atividades. Porque se eu percebo que deu certo no café da manhã, vai dar certo no almoço, vai dar certo no lanche, vai dar certo no jantar, vai dar certo em ir para academia, vai dar certo no meu trabalho, vai dar certo na hora de estudar, na hora de arrumar a casa, vai dar certo em tudo. Eu vou pegar tudo e vou botar em prática, vou fazer essa mudança toda de tudo? Não. Eu comecei na primeira coisa do dia, primeira alimentação do dia. E aí transbordou para o resto, ok? Só para dar uma inspirada em vocês, de que é verdade que funciona, tá? Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Há agora centenas de pesquisadores em quase todas as principais universidades estudando a força de vontade. Escolas públicas e independentes da Filadélfia, Seattle, Nova York e de outras cidades começaram a incorporar aulas de desenvolvimento da força de vontade aos seus currículos. No programa Conhecimento é Poder, chamado de KEEP, um grupo de escolas independentes que atende a estudantes de baixa renda em todo o país, ensinar autocontrole para eles é parte da filosofia das escolas. Uma escola KEEP da Filadélfia deu aos alunos camisetas com os dizeres não comam marshmallow. Lembra do primeiro experimento das crianças de 4 anos? Esse experimento ele é conhecido mundialmente. Muitas dessas escolas elevaram drasticamente as pontuações dos alunos nas provas. Então, lembrando, KEEP é uma sigla abreviada de Knowledge is Power Program. Programa Conhecimento é Poder, tá? É por isso que colocar as crianças em aulas de piano ou de esportes é tão importante. Não tem nada a ver com criar um bom músico ou um craque do futebol de 5 anos, disse Hitterton. Quando você aprende a se obrigar a praticar durante 1 hora ou correr 15 voltas, começa a construir força de autocontrole. Um menino de 5 anos capaz de seguir a bola durante 10 minutos se torna um aluno de 6ª série que pode começar a lição de casa na hora certa. Uma coisa transborda para outra, entendem? Conforme as pesquisas sobre a força de vontade foram se tornando um assunto em alta nas publicações científicas e em artigos de jornal, isso começou a transbordar para o mundo corporativo nos Estados Unidos. Empresas como a Starbucks, voltemos a Starbucks, além da Gap, Walmart, restaurantes ou quaisquer outros negócios que dependam de funcionários recém-contratados, enfrentam todas um problema em comum. Por mais que seus funcionários queiram fazer um bom trabalho, muitos fracassam porque carecem de autodisciplina. Então, eles chegam atrasados, brigam com clientes mal educados, distraem-se ou são sugados para dentro de dramas no local de trabalho, pedem demissão sem motivo algum. Eu era essa pessoa, tá, gente? Eu tinha todas essas características. Chegar atrasada, brigar com clientes mal educados, distrair ou ser sugada para dentro de dramas no local de trabalho e pedir demissão sem motivo algum. Na verdade, não sem motivo algum, né? Mas pedir demissão. Para vários funcionários, a Starbucks é sua primeira experiência profissional, disse Christine DiPutti,
que ajudou a supervisionar os programas de treinamento da empresa durante mais de uma década. Se seus pais ou professores vêm dizendo a você o que fazer sua vida inteira e de repente há clientes gritando e seu chefe está ocupado demais para orientá-lo, isso pode ser realmente assoberbante. Muitas pessoas não conseguem fazer a transição. Então, tentamos descobrir um jeito de dar a nossos empregados a autodisciplina que eles não aprenderam no ensino médio. Fica claro aqui, gente, que essa autodisciplina, ela não tem que ser aprendida no primeiro emprego, né? Ela tem que ser aprendida na infância. E isso é função dos pais e das escolas. Ouso dizer muito mais dos pais. Porém, a escola ajuda demais. Agora, se você tem pais e escolas que não têm esse conhecimento, como vão passar isso para a criança? Né? Então, daí a importância da atualização, da evolução, né? De não estagnar no desenvolvimento. Vamos continuar. Mas, quando empresas como a Starbucks tentaram aplicar ao local de trabalho as lições de força de vontade extraídas dos estudos sobre rabanetes e cookies e sobre exercícios físicos, encontraram dificuldades. Financiaram aulas de perda de peso e ofereceram aos funcionários mensalidades grátis em academias, na esperança de que os benefícios transbordassem para o modo como eles serviam café, que é a função na Starbucks, né? A frequência era irregular. Os funcionários reclamavam que era difícil ficar sentado assistindo a uma aula ou ir à academia depois de um dia inteiro de trabalho. Se uma pessoa tem problemas de autodisciplina no trabalho, provavelmente também vai ter dificuldade de frequentar um programa projetado para fortalecer a sua autodisciplina depois do trabalho, disse Mureiven. Mas a Starbucks estava decidida a resolver esse problema. Então, em 2007, no auge de sua expansão, a empresa estava abrindo 7 lojas novas por dia e contratando até 1.500 funcionários por semana. Treiná-los para se destacar no atendimento ao cliente, para chegar na hora, não se irritar com os clientes e servir a todos com um sorriso, ainda lembrando os pedidos de cada um e, se possível, o seu nome, era essencial. As pessoas esperam que um latte caro seja servido com certo brilho. Não estamos no ramo do café servindo pessoas, me disse Howard Bihar, ex-presidente da Starbucks. Estamos no ramo das pessoas servindo café. Bingo! Eu não vou nem repetir, quem não prestou atenção, volta o vídeo. Todo o nosso modelo de empresa é baseado num atendimento espetacular. Sem isso, estamos perdidos. A solução, como a Starbucks descobriu, era transformar a autodisciplina num hábito organizacional. A parte 2 do capítulo 5 termina aqui. Agora eu vou destrinchar ele com vocês rapidinho para a gente pegar, né, o que vai ser implementado, né, na vida real de vocês, começando hoje. Então vamos lá. Vamos fazer um resumo rápido dos pontos mais importantes, porque teve muita informação nessa parte, né? Então, primeiro, o que o texto nos mostrou? Nos mostrou que força de vontade funciona como um músculo. Então, ela pode cansar, pode ficar exausta, ou ela pode se fortalecer com o treino. Primeira coisa, tá? Segundo, o texto nos mostrou que os experimentos de Mureiven, né, que eram os cookies versus os rabanetes, mostraram que usar autocontrole numa tarefa reduz a capacidade de continuar tendo autocontrole na tarefa subsequente. Ou seja, o autocontrole, ele vai diminuindo, você vai gastando ele, né? Terceira coisa que nós aprendemos com esse texto. Programas de treinamento, por exemplo, os programas de exercício físico que foram usados, os programas de estipular uma poupança, educação financeira, né? Melhoria dos estudos acadêmicos.
esses programas gerais de treinamento, eles podem sim aumentar a força de vontade e provocar o quê? Transbordamentos positivos em outras áreas. E por último, o que o texto nos mostrou? Que a Starbucks transformou essa ciência, porque isso tudo é ciência, isso foi constatado depois de muito estudo. Ela conseguiu transformar essa ciência em hábitos organizacionais. Treinamentos, rituais, sistemas, né? Que tornam a autodisciplina automática no dia a dia do trabalho dos funcionários da Starbucks. Ok? Bingo? Isso foi um resumo rápido dos pontos mais importantes para a gente alinhar. Estamos na mesma página agora, né? Então tá. Então, por isso que eu disse no início do vídeo que nesse trecho do livro, a parte 2 do capítulo 5, a ciência encontrou a prática, né? Porque nos experimentos que nós vimos nesse trecho, desde o experimento das crianças do marshmallow até o experimento dos rabanetes e dos cookies, o que a gente percebeu? Concluiu que força de vontade não é só talento, não é só vontade, é um recurso que pode ser gasto e também pode ser treinado e assim aumentado, certo? O Muraven, Dr. Muraven, ele mostrou de uma forma muito elegante, porque ele fez vários experimentos, que tomar decisões que exigem autocontrole, ignorar os cookies, por exemplo, deixa você com menos reserva de autocontrole para outra tarefa que também seja exigente, né? Quem teve que ignorar o cookie e comer rabanete, quando foi tentar montar aquele quebra-cabeça, eles não sabiam que o quebra-cabeça não era montável, não tinha um final, uma resolução. Eles já estavam sem energia reserva, sem autocontrole reserva para tentar, né? Ou seja, autocontrole cansa, né? Ter autocontrole o tempo todo cansa. E isso explica porque que tantas vezes a gente falha justamente quando a gente mais precisa ser firme. Bingo! Não é porque a gente é fraco, não é porque você é pior que o coleguinha que consegue. É porque ter autocontrole o tempo todo cansa. Mas a boa notícia já vem e aparece nos próximos estudos de Outen e Cheng, os outros dois pesquisadores. O que essa boa notícia é? Que treinar a força de vontade, seja indo à academia, seja controlando os gastos, seja instituindo hábitos de estudo, né? Que foi o que a gente viu nos experimentos, treinar a força de vontade em qualquer área fortalece esse músculo, o músculo da força de vontade, e provoca efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais poderosos, não são efeitos colaterais ruins. Então, quem fortalece o músculo da força de vontade para academia, por exemplo, fuma menos, come menos junk food, é mais produtivo. Em outras palavras, pequenas práticas repetidas, que é exatamente você treinar sua força de vontade, geram transbordamentos de quê? De bem-estar, de eficácia, de eficiência, seja na vida pessoal ou no trabalho. Bingo? Bingo, eu mesma respondo, bingo. A Starbucks percebeu isso e não saiu distribuindo voucher de academia simplesmente, porque viu que não funcionou. O que ela fez? Ela transformou essa ciência toda num design dentro da organização dela. Ela transformou isso em rituais, em scripts, checklists, treinamentos, que não dependem de você estar motivado naquele dia, mas que instalam respostas automáticas nos funcionários. Então começou a ser automático, chegar no horário, manter a calma, entregar serviço com presença. E é assim que uma empresa forma identidades profissionais e gera consistência em escala. Porque a gente vê que tinha dia que ela estava abrindo 7 lojas por dia, contratando
1.500 funcionários por semana. Isso é escala, né? Então, como dominar essa consistência em escala? Transformando essa ciência num design, vira o padrão da empresa. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas para gerar reflexão prática para vocês, tá? 4 perguntinhas. Vamos lá, a primeira. Onde que você está gastando hoje a sua força de vontade sem perceber? E como que isso está roubando energia das grandes prioridades da sua vida? Todo mundo faz isso, gente. Não precisa ter vergonha de escrever. Responde aí para mim, tá? Segunda pergunta. Qual pequeno treino diário você pode inserir na sua vida para fortalecer esse músculo aí? O músculo da força de vontade, do autocontrole. E quando eu falo pequeno treino diário, eu tô falando de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, tá? Terceira pergunta. A sua equipe tem rituais que tornam a disciplina previsível? Ou a sua equipe depende demais de motivação e cobrança? Ai, não trabalho, não tenho equipe. Você tem ritual que torna a disciplina um hábito previsível na sua vida? Ou você depende de alguém te motivar ou te cobrar? E a última pergunta. Qual sistema simples que você pode implantar hoje para proteger a sua força de vontade ao longo do seu dia? Do que você está falando? Sistema simples. Checklist, um ritual para a tarefa, seja um exercício de respiração, seja uma oração. É um sistema simples que você pode implantar hoje e ele vai blindar a sua força de vontade ao longo do dia. Responde todas essas perguntinhas aí para mim, elas são importantes. Não só para eu ler a resposta de vocês, mas quando vocês respondem, vocês se conscientizam de que é assim que vocês estão pensando, tá? Transformar força de vontade num hábito não é negar emoções, tá? A gente não tá falando de robotizar a vida de ninguém. Transformar força de vontade em hábitos é construir um caminho automático que vai te proteger das suas emoções. Bingo, vou repetir. Transformar força de vontade num hábito é construir um caminho reto, direto, automático, que te protege das suas emoções. Porque às vezes as suas emoções te levam para o buraco. Não porque elas sejam ruins, mas apenas porque você não tem autocontrole sobre elas. Tá? E no meu livro Mente de Ouro é isso que eu faço. Eu guio você em rotinas, em scripts, em micro-hábitos, para que disciplina e prosperidade deixem de ser uma exceção na sua vida e se tornem regra, se tornem rotina. E ainda tem o bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que traz exercícios práticos inclusos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora eu quero que você escreva para mim nos comentários. Qual hábito curto, simples, você vai começar a praticar hoje para fortalecer a sua força de vontade amanhã? Pensa, para que você precisa de força de vontade? Qual é a prioridade? E qual hábito vai fazer essa prioridade acontecer? Escreve para mim nos comentários. Aqui no Clube da Mente de Ouro não tem teoria vazia. Aqui é prática. Aqui você aprende a desenhar um sistema, não apenas uma lista de boas intenções, mas um sistema de vida, da forma simples, de forma prática, real. Lembre-se sempre, controle momentâneo, ele falha. Agora, hábitos bem desenhados vencem sempre. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Porque a transformação, ela começa quando você decide treinar o seu músculo da força de vontade, do autocontrole, da autodisciplina diariamente. Um beijo no coração de vocês.